Giro Metropolitano, mais um programa para você aqui nas redes sociais, nas plataformas do Sistema Jornal do Comércio e, claro, na sua Rádio Jornal. Sempre um prazer falar de Pernambuco, da região metropolitana e naquilo que é preciso avançar. E para isso, hoje temos um convidado, Danilo Cabral, superintendente da Sudene. Eu vou saudar já os colegas, já, mas primeiro saudar Danilo, agradecer pela presença com a gente nesse momento que é importante para pensar Pernambuco. Seja bem-vindo ao sistema. Obrigado, Natália. Cumprimentando o Tony, cumprimentando a Adriana, cumprimentar a todos que acompanham o Giro Metropolitano. Uma satisfação estar aqui nesse programa, falar um pouquinho de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil, daquilo que a gente está conduzindo à frente da Sudene. Muito bem, obriguada pela presença. Adriana Guarda, repórter do Jornal do Comércio. Prazer tê-la de novo aqui no Giro com a gente. Para mim é um prazer, Natália, estar no Giro, já é minha segunda vez. E com o Danilo, então, né? Tem muita coisa aí para falar. Bem, sempre. Vamos construindo. Tony Araújo, meu parceiro de Giro Metropolitano, ele não perde um, viu, Adriana? Ele está sempre aqui. Sempre presente. É isso, Bom, obrigada. Natália, Adriana, superintendente, vamos juntos, né? Conversar sobre questões que impactam quem vive e quem circula pela região metropolitana. É a grande metrópole, como a gente tem falado muito aqui no programa, né? São 14 municípios que reúnem cerca de 3 milhões e 700 mil habitantes e que se deslocam entre essas cidades para a sua sobrevivência, para o trabalho, para a moradia. Mas a Sudene, ela está dentro de um contexto bastante regional. Pensar o Nordeste, inclusive quando você entra lá no site da Sudene, ela traz uma mensagem, né? O desenvolvimento do Nordeste, quer se pensar nisso. Mas e a região metropolitana nesse contexto, hein, Danilo? Qual a importância dessas cidades, do Recife, para a gente colocar o Nordeste em desenvolvimento? Bom, Natália, veja, o Recife sempre foi uma cidade que teve a marca histórica de ter uma força, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, né, de ter um protagonismo no desenvolvimento de Pernambuco e no desenvolvimento do Nordeste. Isso é um processo histórico, desde a chegada dos portugueses que nós temos essa referência do protagonismo regional do Recife. O desafio nosso na Sudene, olhando o conjunto do Nordeste, né, como você falou aqui, a nossa tarefa olha para 2.057 municípios que estão na área de atuação de 11 estados, porque não são só os 9 estados do Nordeste, a gente também está presente no norte de Minas Gerais e também no norte do Espírito Santo. Em função das características geográficas, econômicas, sociais, elas foram incorporadas à área de atuação da Sudene. 60 milhões de nordestinos que estão sobre essa área de atuação. E para que a gente pudesse conduzir esse desafio, nós construímos um pensamento, né, seguindo, claro, todas as políticas que estão sendo construídas a partir da orientação do governo federal. O papel da Sudene é territorializar essas políticas, é olhar o que o governo federal está fazendo do ponto de vista do Brasil e trazê-las do ponto de vista do território do Nordeste. No nosso caso aqui, além dessas políticas nacionais, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, além das políticas setoriais, nós temos um Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, né, que foi inclusive aprovado pela instância deliberativa da Sudene. A gente funciona como uma secretaria executiva da Sudene, mas quem delibera efetivamente são os membros do CONDEL, né, que é formado pelos governadores de todos esses 11 estados, o setor produtivo, os trabalhadores e a representação dos municípios, que também faz parte. E nós aprovamos um plano que tem os eixos que nós queremos buscar, né, ou deveremos buscar na atuação pelos próximos 4 anos. Basicamente, a gente tem aí um foco na sustentabilidade, um foco na inovação, um foco no desenvolvimento social, no desenvolvimento produtivo, na educação, no que a gente chama da melhoria da capacidade governativa, ou seja, da interação também com quem está nos municípios, para que a gente possa fazer uma integração das nossas ações também, e adequar os instrumentos de financiamento dessas políticas que estão sob a responsabilidade da Sudene. A Sudene ela tem ainda instrumentos muito potentes para poder gerar desenvolvimento econômico e social na nossa região. Então, a gente tem 2 fundos que somam recursos da ordem de quase 50 bilhões de reais, os 2 fundos, lógico que olhando para o conjunto do Nordeste. E, além disso, ainda os instrumentos de incentivos fiscais, né, que são instrumentos que são importantes, porque o Nordeste avançou muito, a gente tem melhorias que estão cada dia mais presentes na vida do povo do Nordeste, mas a gente ainda tem marcas de desigualdades. Enquanto essas marcas persistirem, o papel da Sudene é reduzi-las, a gente tem também que ter mecanismo de atração
de investimentos para a região, porque a gente tem diferenças ainda no acesso dessas oportunidades em relação às outras regiões. Então, os incentivos são instrumentos importantes. Então, só para te dar um número, para a gente descer mais agora do estratégico para o tático e operacional. No caso do FNE, que é o principal fonte de financiamento da política, né, que é executado na parceria com o Banco Nordeste. Nós temos o orçamento este ano que passou de 47 bilhões. Para Pernambuco, fica algo em torno de 5 bilhões, porque cada estado tem uma participação, inclusive definida pelo Conselho, para que você tenha uma distribuição equânime. Do FNE, quando você vai abrir o que foi investido na região metropolitana, cerca de 20% desses recursos vieram aqui para a região metropolitana, ou seja, do que estava destinado, e quando eu falo destinado é o que foi executado em 24, 20% desses recursos eles vieram aqui para ações de investimento de empresas aqui na região metropolitana do Recife. Incentivos fiscais, nós temos muitos incentivos que também foram executados aqui. E no caso do FDNE, nós temos 2 bilhões de reais para o Conjunto Nordeste e a gente tem hoje o FDNE, e são duas ações muito importantes, apesar dela aparentemente falarem até mais para o interior, mas que tem consequências fundamentais aqui na metropolitana. Uma das principais ações é a Transnordestina. Tá? Quando a gente fala de desenvolvimento da região metropolitana, nós temos que compreender que, do ponto de vista da concentração, né, e foi uma opção estratégica que Pernambuco fez lá atrás, ainda quando da formulação na década de 50 pelo padre Lebré, do que seria o Pernambuco para frente, né, Suape já nasceu ali para ser o grande porto que alavancaria, né, toda a economia da nossa região. E a gente tem muitos investimentos também sendo feitos, financiados pela Sudene, lá no Porto de Suape, como também em outras empresas aqui na região metropolitana, e tem essa obra da Transnordestina, que é que vai conectar Suape com todo o Nordeste brasileiro, chegando lá até o Piauí, e depois chegando também ao Porto de Ipecém, lá no estado do Ceará. Essa obra ela foi retomada pela Sudene, ela estava parada desde 2014, por decisão do governo do presidente Lula, porque até no final de 23 e 22, o trecho de Pernambuco saiu da concessão, então o governo reposicionou ela, está sendo feito agora exatamente os projetos, né, para que a gente possa fazer através do Orçamento Geral da União, mas concluída a obra, 15 bilhões de reais, 7 bi e meio sairá do FDNE Sudene, ou seja, a conexão também com o Suape, através da Transnordestina, eu diria que essa é a obra mais importante. Eu tenho feito muito essa defesa, todos os espaços que a gente tem ido, até aproveitando a audiência desse programa que está aí chegando a todos os rincões desse estado também, a gente tem feito uma defesa veemente da necessidade de Pernambuco, né, se unir, inclusive, em torno da pauta da Transnordestina, para que a gente possa acelerar cada vez mais essa obra, né, e, a partir disso, a gente também gerar emprego, renda, oportunidade, desenvolvimento. Então, veja, são ações, eu falei aqui mais do caráter geral, mas aí muitas vezes as pessoas perguntam, até quando eu cheguei na Sudene, vocês, se deixar eu vou falando, tá? Vocês podem... Quando eu cheguei na Sudene, há 2 anos, está completando exatamente 2 anos agora, Tony, muita gente pensava, a Sudene existe ainda, não sabia nem que a Sudene existia mais, a gente nem ouvia mais falar da Sudene. Mas a Sudene existe, ela continua a exercer um papel muito importante, né, desde aquela concepção de 65 anos atrás, né, por Celso Furtado. A gente tem avanços, continua a ter desafios, e a gente está presente, mas muitas vezes as pessoas não percebem que a Sudene está naquela ação. Tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos, aqui, até pegando aqui Recife, por exemplo, como ações onde a Sudene está presente, mas as pessoas sequer, às vezes, têm conhecimento. A gente está vendo, por exemplo, agora uma grande intervenção sendo feita no aeroporto dos Guararapes. O aeroporto Recife, inclusive, ampliou o volume de passageiros, passamos de 7 milhões de passageiros aqui no aeroporto dos Guararapes agora no ano passado. E a AENA, que é a concessionária que está operando, foi, enfim, privatizado o aeroporto, quem passa por lá está vendo que está tendo muitos investimentos, reforma, melhorias. Ali tem recursos da Sudene de financiamento e tem recursos de incentivos fiscais. A gente tem parte daquela conta, quase 500 milhões de reais de financiamento, que é feito na parceria com o Banco do Nordeste, né, que é quem o operador, até para que as pessoas compreendam qual é o papel da Sudene e qual é o papel do Banco do Nordeste. Claro. Né, que nós atuamos em parceria. O papel da Sudene é definir as regras como os recursos do FNE devem ser executados.
E o papel do Banco do Nordeste, constitucionalmente, ele é o único banco habilitado a executar financiamentos do FNDE. Então a Sudene diz para o banco, olha, você tem que gastar aqui, nesse território, nessas prioridades, esse é o papel do Conselho Deliberativo da Sudene, e o Banco do Nordeste executa isso. Então os recursos do FNDE estão presentes ali no aeroporto de Guararapes. Né? Tem incentivos fiscais que foram concedidos pela Sudene ali no aeroporto de Guararapes. Vou dar outro exemplo de forma objetiva aqui da região metropolitana do Recife. Olhando só para o Recife, Claro. né, para depois a gente até ampliar esse debate. A gente está vivenciando hoje, essa semana, na verdade, né, o dia... A homenagem ao meio ambiente, a Semana do Meio Ambiente, Sim. vamos dizer assim, que é a semana que olha para essa pauta que é uma imposição da agenda da sustentabilidade, que o mundo está reagindo às agressões que a gente tem feito à natureza, enfim, com a preocupação da gente respeitar os recursos naturais. Então, na pauta do meio ambiente, aqui na metropolitana, saneamento. A BRK, que é a concessionária, enfim, a empresa que está operando todo o saneamento da região metropolitana do Recife, ela é financiada pela Sudene e recebe recursos também da Sudene. Ou seja, eu estou falando de duas ações que estão presentes na vida dos pernambucanos e dos recifenses, da questão da metropolitana, mas que muitas vezes as pessoas sequer têm conhecimento. Então, o saneamento que está chegando à casa dos recifenses ou daqueles que estão no município da metropolitana tem recurso da Sudene. Se você vai no aeroporto, tem recurso da Sudene também. Só para citar duas iniciativas que, de forma objetiva, a Sudene está presente. Até porque, como o Danilo falou, o superintendente falou, as pessoas, né, Tony, às vezes questionam, cadê a Sudene? Sudene está atuando, não está atuando? Então, para a gente se situar aqui e entender bem como esse trabalho está sendo feito. Tony? Bom, superintendente, o senhor falou a respeito de uma obra que, do ponto de vista estrutural, é importantíssima, que é a Transnordestina. E no início da minha fala, eu disse, vamos discutir aqui questões importantes para quem vive e para quem circula, porque tem gente que apenas circula, questão de serviço. E essa obra, ela vai fazer uma conexão importantíssima do Porto de Suape com o restante do Nordeste, como o senhor falou. Mas existe um entorno que também carece, e aí eu estou falando especificamente de mobilidade. O que é que está previsto? Isso está no radar também, porque a chegada ao porto, tanto para que se utilize a Transnordestina para mandar para outros estados, quanto a chegada ao Recife, isso vai ter que ter isso vai demandar uma estrutura de mobilidade que talvez hoje a gente não tenha, e incluindo também a questão do arco metropolitano. Como é que a Sudene olha para isso? O que é que está previsto para isso? Olha, é boa essa tua pergunta, né? E aí eu volto àquilo que a gente falou no começo aqui do PRDNE, Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que a gente falou aqui no início, que foi aprovado como sendo um pensamento estratégico. Em cima dele a gente tem uns eixos de atuação. Dentro do plano regional, você também elencou um conjunto de projetos, isso foi discutido com os estados, a Sudene teve participação nesse diálogo, inclusive a gente está voltando a discutir com os estados, a gente teve reunião, inclusive, do Conselho preparatória para o Conselho Deliberativo, que vai ocorrer agora dia 17 de junho. Mas no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, nós temos lá 872 entregas, que nós chamamos, que foram pactuadas e que estão presentes dentro do PPA. Esse movimento foi feito tão logo a gente chegou na Sudene. Pela primeira vez, o governo federal vinculou os planos regionais a orçamento especificamente. Né? E quando foi encaminhado ao Congresso Nacional, o PRDNE foi com um conjunto de projetos que foi escolhido no diálogo com os estados para fazer parte do PPA. PPA, que é o Plano Plurianual, né? Às vezes a gente faz a linguagem muito técnica, peço essa desculpa que, enfim, esse é um cacuete, que eu também sou técnico, auditor do Tribunal de Contas, às vezes fica com esse cacuete. Mas o Plano Plurianual é quem estabelece qual orçamento será destinado nos próximos 4 anos para um conjunto de obras que é escolhidas pelo governo. Neste plano, nós temos, sim, obras que falam para a região metropolitana do Recife, que houve o diálogo da Sudene nessa interlocução com o governo federal. Então, o Arco Metropolitano é uma dessas obras, a própria BR-232 é uma dessas obras. Nós temos ações de água e saneamento que estão presentes dentro dessas listas. São 872 entregas no Nordeste, né, que foram incorporadas lá e que tem recurso. E agora qual é o papel nosso? É atuar como mediadora, como articuladora, como integradora. Então, por exemplo, no caso da Transnordestina, voltando à Transnordestina, a Sudene, além de financiar a Transnordestina com recurso do FNDE, a Sudene tem atuado também nesse diálogo, por exemplo, com o Ministério do Transporte, que é quem agora está fazendo a execução do trecho de Pernambuco. Há poucos
meses, nós temos há 60 dias, nós temos uma reunião na SUDENE com o secretário Leonardo do Ministério do Transporte, com o secretário Eduardo do Ministério da Integração, né, juntando o setor produtivo para apresentar como é que estava a obra, de onde vinha o dinheiro, ou seja, é um papel de articulação também e de mobilização. É essa a tarefa da SUDENE. A SUDENE não é um órgão de execução propriamente dito. Ele é um órgão, como foi concebido lá atrás por Celso Furtado, de planejamento, de articulação, de pensamento de longo prazo, de territorialização das ações que estão previstas para o governo federal na nossa região. Então, existem outras obras que estão presentes no plano e que a SUDENE tem esse papel também de promover o diálogo para que elas andem mais rápido. Giro Metropolitano no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, hoje com Danilo Cabral, superintendente da SUDENE, e eu não vou perder tempo. Adriana Guarda, do JC, sua pergunta. Danilo, a minha pergunta é sobre a Transnordestina ainda. A gente sabe que Pernambuco foi bastante prejudicado, né, pela devolução do trecho, né, Salgueiro-Suape, na verdade, no final de 2022, né, no apagar das luzes, a gente sabe de toda aquela história, se entregou o trecho, e a gente vai praticamente começar do zero, né? A gente começou do zero, né, fazendo um estudo de viabilidade, um estudo de projeto executivo, projeto básico, toda essa história para poder começar a obra de novo. Com isso, com a perspectiva de Pernambuco ter a Transnordestina funcionando aqui no estado e desenvolvendo o estado, porque essa é uma obra importantíssima para o Porto de Suape, por exemplo. Ela é necessária e imprescindível, né? Eu, inclusive, Adriana, já agora como superintendente da SUDENE, a gente teve a oportunidade de fazer algumas incursões em parceria com o Consórcio Nordeste. Nós estamos atuando muito junto com o Consórcio Nordeste, né? Isso foi uma ação que a gente fez, foi trazer o consórcio para dentro da SUDENE, porque o consórcio, desde 2019, quando ele foi criado, não tinha tido um diálogo com a SUDENE, né? A gente teve uma relação tensionada da SUDENE, né? Enfim, com o conjunto dos governadores. Ainda em 2023, a gente foi a Roterdã conhecer pauta de energia verde e também fazer alguma incursão nessa área portuária. E o fato é o seguinte, não tem nenhum porto no mundo, né, que tenha efetividade plena se você não tiver um modal ferroviário também incorporado a ele. Você pode até ter ali transbordo, movimentação de cargas, mas para ter efetividade plena nós temos que ter o trem. É por isso que essa obra foi pensada, né, há tanto tempo. E nós temos, de fato, um sentimento de urgência em relação à pauta de Pernambuco, né, porque a gente já tem um Ceará aí que já vai ficar pronta Tunidica. Agora, começo de 27, a gente já vai ter trens circulando ali no Ceará. Foi a SUDENE que, inclusive, destravou. Em 23, a gente liberou 800 milhões, reativamos o aditivo, teve a mediação do TCU para poder fazer todo, enfim, o rearranjo contratual que tinha ali, e ficou o trecho de Pernambuco. O que é que tem de Pernambuco? Nós temos aí, são 544 quilômetros de extensão, de Salgueiro até Suape, né, e tem 38% das obras que estavam concluídas. A partir da decisão do governo Lula, foi reativar o trecho de Pernambuco com orçamento geral da União, ou seja, não será mais financiamento de concessão, porque a concessão não saímos, vamos fazer como obra pública. Qual é o desafio agora? É pegar o que tinha desses 38% e fazer projeto do que faltava para concluir os 62%. E aí existem 7 lotes, foi dividido em lotes isso aí, né, para que a gente pudesse ter aí uma velocidade da obra, porque você não contratar tudo de uma vez só, né, a complexidade... Cada lote é uma licitação. Cada lote, você vai fazer licitações de lotes. Porque você tem, até porque ficamos 10 anos com essa obra parada, foi de 14, aquilo que foi pensado lá atrás já tem alguma mudança de configuração, às vezes é um traçado que foi uma intervenção urbana que foi feita naquele traçado, é uma questão ambiental que mudou, é uma desapropriação que precisa ser feita agora, ou seja, você separou os 7 lotes e estamos fazendo os estudos para a elaboração dos projetos executivos. Há pouco mais de 45 dias, o presidente da Infra, o Jorge Bastos, esteve aqui, até numa audiência que foi realizada na FIEP. Nós participamos dessa audiência com eles e depois a gente teve essa reunião que eu falei lá na própria SUDENE, com o Ministério de Transportes e com a Secretaria de Fundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? E foi dito pelo presidente da Infra que até 29 é o prazo que está se colocando para a conclusão do trecho Salgueiro-Suape. Ainda este ano, a gente está aí com a entrega, assim, já foi contratada a empresa, já está realizando a elaboração dos projetos executivos. Então, o trecho que vai de Custódia a Arco Verde, que são 73 quilômetros, e o trecho que vai de Cachoeirinha a Belém de Maria, foi identificado como aqueles que têm o menor número de obstáculos para você começar essas obras. Então, vamos começar onde é mais fácil fazer essas obras. A gente já tem até ali Custódia, e vamos para cá agora ver onde é que está limpo para a gente começar a obra. Então, esses projetos estão sendo elaborados. O que o Ministério colocou, e o Jorge esteve aqui para dizer isso, é que até o final desse ano eles serão entregues, eles serão licitados
tudo indica ainda este ano, no final do ano, e no início do ano que vem, início de obra com previsão de conclusão. E aí, no paralelo, enquanto esses vão sendo feitos, você também vai fazendo o projeto de licitação dos demais, até 29. A conta dessa obra é estimada hoje em 4 bilhões de reais para terminar o trecho Salgueiro-Suape. O governo tem hoje, dentro do PAC, né, 400 milhões de reais já garantido, né, e tem também os movimentos para você, tão logo essas licitações irem avançando e aportando mais recursos. No horizonte ou de conclusão, ou talvez antes da conclusão, a depender de como a obra esteja, há também já uma decisão de também se fazer a concessão, porque é assim que funciona no mundo. Não é o Estado, enfim, ente sociológico, político falando, né, que opera isso. Ele constrói, ele ajuda a construir e entrega a um privado para que ele possa fazer a operação daquilo. Então, no decorrer que a obra, se ela se materializar ao ponto de ser viável a concessão, já há uma decisão de fazer essa concessão. Ou no limite, quando a obra ficar pronta, também fazer a concessão. Mas ela é fundamental para Pernambuco, necessária, né? Por isso que eu digo que a gente tem que unir as forças de Pernambuco, porque vontade política já está demonstrada pelo governo, quando ele colocou a obra para andar, mas a gente sabe, né, pela vivência que nós temos, que muitas vezes, se você não tiver ali uma mobilização, uma pressão, ou seja, alguém tomando conta de perto, tal, essas coisas podem ter um ritmo diferente. Então, nós temos defendido que Pernambuco tem que exercer a sua capacidade de construir a unidade, como nós fizemos isso com o Suape, como fizemos aqui com o Porto Digital. A Transnordestina tem que ser um símbolo da unidade dos pernambucanos. Nós temos um grande capital, né, do setor produtivo que é arrojado, de universidades que são qualificadas, de um espaço político. Pernambuco tem 7 ministros hoje presentes dentro do governo do presidente Lula. Acho que nunca a gente teve isso. Agora, esse espaço ele tem que ser revertido em prol, né, de mobilização em torno de Pernambuco. Então, é isso que a gente tem defendido, para que a gente deixe política para o lado e coloque a política no ano da política, na eleição, e trate dos interesses de Pernambuco enquanto, enfim, essa obra está em curso. Agora, essa demora também faz Pernambuco perder outros empreendimentos, né, Danilo? Porque a gente sabe que a ferrovia em si não é só ela, né? Ela tem terminais ao longo do percurso, que já tem gente dizendo que vai para o Ceará, que não vai fazer o terminal mais aqui, o pessoal do interior sofrendo por isso, né? É isso. Na verdade, até a atualização disso precisa ser feito. Nós deveremos muito em breve também, a Sudene também está aí formulando isso, para a partir agora do segundo semestre nós queremos fazer uma rota da Transnordestina, fazendo um diálogo com todo o setor produtivo do estado de Pernambuco, porque ela atravessa Pernambuco, ela vai dialogar com a fruticultura, com o polo gesseiro. Salgueiro, falando em entreposto, né? A vocação de Salgueiro, onde bifurca a Transnordestina, eu tive com o presidente Lula agora há 15 dias, aliás, semana passada, né, a gente esteve lá, né, Salgueiro tem uma vocação já colocada de ser o grande entreposto comercial ali, de ter ali um porto seco que você possa distribuir carga para o conjunto no Nordeste Central ali. No decorrer do caminho, né, já teve... Eu recebi, por exemplo, já com o Sudene, porque a gente está dialogando, eu estou conversando, eu disse e estou praticando que a gente disse que queria escancarar a Sudene. Então, quando a gente começou a fazer esse diálogo, eu recebi o pessoal da Comagsul. O Magsul é o consórcio dos municípios aqui da Mata Sul. Então, o prefeito foi lá, o prefeito de Altinho, com 23 prefeitos, falou assim, nós queremos discutir com vocês aqui onde é que vai ficar aqui esse entreposto que está previsto aqui por Agreste. A gente tem um entroncamento aqui da 423 com a 104, com a BR-232, acho que geograficamente aqui cabe um porto seco aqui para também dialogar com polo confecção, com aquilo que vem do leite, com o que vem da mata. Esse tipo de diálogo, nós precisamos estar atento e vigilante. Primeiro, fazer o diálogo técnico, atualizar tecnicamente isso, né, que é isso que está sendo feito agora. E logo em seguida também fazer a mobilização para garantir isso, porque você está correta. Né? Porque não é uma obra que vai atravessar linearmente, né, de 2 pontos. Né? A distância entre 2 pontos, uma reta é sempre 2 pontos, mas isso não é uma reta só. Isso vão ter intervalos, tá, até para poder integrar essa cadeia econômica que está presente no estado de Pernambuco. Então, nós estamos atentos a isso. Enfim, a Sudene quer fazer esse diálogo, esse debate, para que a gente possa garantir isso também, ter essa preocupação. Né? Eu recebi, por exemplo, o pessoal do Sindicato dos Petroleiros, teve com a gente. Né? A Sudene, ela tem parceria, mais uma ação. Onde é que está a Sudene? Você está na refinaria. Tem dinheiro da Sudene lá, tem incentivo nosso. Aqui está sendo dobrado a capacidade de produção daquilo, de refino, ou seja... há um estudo da Petrobras, né, de que ali você tem um terminal também em Salgueiro, né, de combustíveis, até para alimentar o interior do Nordeste brasileiro a partir dali. Então, isso tem uma defesa, inclusive, daqueles que estão dentro da Petrobras, de ser instalado lá.
mas isso envolve um diálogo com o setor privado para poder também instalar isso lá. Ou seja, essa capacidade de diálogo que nós temos que praticar. Diálogo, concessão, tem algumas palavras aqui que são importantes para a gente falar. E por que eu estou levantando elas? Porque recentemente, aí a gente vai continuar nessa pauta da mobilidade, mas agora no transporte dos passageiros. Recentemente, o governo federal abriu a porta e disse assim: a gente vai discutir a concessão do metrô do Recife. E o trabalhador, o sindicato, diz: não, a gente não quer isso, a gente quer que o governo federal coloque dinheiro no metrô, já tem estimativa de valor, inclusive, do orçamento que seria necessário para conseguir corrigir as falhas do metrô, a infraestrutura, porque a gente sabe que as paradas elas são muito frequentes. Dito isso, o sindicato não quer concessão. CBTU, que é a empresa que administra, aqui ao sistema, disse que não quer também, que a privatização ou a concessão não combina com o metrô do Recife. E concessão é uma palavra que por vezes soa estranho em um governo como o do presidente Lula, que sempre evitou, de certa forma, falar sobre isso e que sempre quis fortalecer a empresa pública, o trabalho através do recurso público. Dito isso, como a Sudene pode ajudar? Há uma esperança de recurso da Sudene no metrô? Não, nesse caso a Sudene não está envolvida diretamente em financiamento de recursos na ação do metrô. Enfim, pelo que eu tenho acompanhado, inclusive, de alguns diálogos, o BNDES é quem estava dialogando, na verdade, na formatação, né, do que seria esse processo aí de concessão, enfim, do modelo, né, que revitalizaria o metrô. Eu, mais do que nunca, eu digo que a palavra é diálogo nesse processo, né? O que não pode é a gente, todo santo dia, conviver. Você liga a Rádio Jornal, a TV Jornal, todo santo dia está uma matéria de estações de metrô aí paralisadas, de trens sucateados, né, de problemas enfim, de manutenção da rede, né? E o metrô é o maior transporte de massa que nós temos aqui na região metropolitana. Então, ou seja, nós precisamos requalificar esse espaço. Essa é a decisão que precisa ter tomada, né? Preservando todos os interesses públicos que devem ser preservados, tanto do ponto de vista da gestão, mas, sobretudo, do interesse do cidadão. Então, esse diálogo está instalado, não é um diálogo fácil, se fosse fácil já estava resolvido, né? Até porque envolve conta, né? Até a transferência disso, né? Você tem situações de outras unidades do metrô Brasil afora que já foram privatizadas, estavam sob a responsabilidade do Estado. Pernambuco nunca foi desse sentido, o governo federal sempre foi a CBTU a responsável por isso, né? Em determinado momento houve um investimento lá atrás, mas depois esse investimento deixou de ocorrer, né? O orçamento não responde a esse desafio, tem um rombo operacional e quem for assumir tem que ter a responsabilidade de saber que tem capacidade de assumir e a União ajudar também nisso, porque afinal é ela que é a detentora hoje do metrô. Então é diálogo. Eu acho que essa conversa tem que ser estabelecida para garantir o melhor serviço possível ao cidadão. Isso, Tony Araújo. Bom, e aí, superintendente, mudando um pouco da pauta da mobilidade para uma de grande importância também para a região metropolitana, mas a gente vai falar do Recife, mais especificamente do centro do Recife, que é a questão de habitação e a questão do esvaziamento do centro do Recife. É uma preocupação de quem trabalha, de quem circula, é uma preocupação dos comerciantes, e aí a questão, eu estou falando especificamente da questão do retrofit. Como é que a Sudene está observando isso? Como é que a Sudene está trabalhando e se envolvendo com isso? Tony, eu vou voltar a começar a falar da palavra diálogo, né? A partir de um diálogo que a Sudene estabeleceu com a prefeitura da cidade do Recife, nós fomos demandados lá na época por Ana Paula, que coordena o Recentro, né, que a prefeitura tem feito um conjunto de movimentos no sentido de garantir uma vida ao centro histórico expandido do Recife, né? Já tem várias iniciativas, isenções fiscais que já foram concedidas ali a quem está se estabelecendo, mas o fato é que aí não é só Recife, com quem você conversa da área de urbanismo, né, há um consenso de que para que você revitalize esses espaços que foram degradados no mundo todo, não foi o Recife, né, foi um processo de esvaziamento que houve nos centros históricos em todos os grandes centros do mundo. Você tem que botar as pessoas para morar nesses espaços. Você já teve movimento de botar setor produtivo. Aqui no Recife, por exemplo, a gente tem um polo consolidado do Porto Digital lá dentro, onde circula muitas pessoas ali dentro. Mas quando dá 6, 7 horas da noite, aquilo se torna um grande vazio. Então, qual é o diagnóstico que tem colocado? Tem que botar as pessoas para morar. A prefeitura fez pesquisas, e isso foi apresentado a gente, que você tem, só para te dar um dado, no bairro de Recife, você tem 31% de moradias ociosas, de espaços ociosos no centro da cidade. Por outro lado, você tem pesquisa que foi feita também, que aponta que 50% das pessoas
desejariam morar no Recife, claro, com uma condição de habitação melhor. Então, juntando essas informações, onde é que foi apontado o problema? Na ausência de financiamento para essa política, porque são prédios antigos, históricos, que o custo para você qualificá-los como habitação, ele ia além de um custo de uma linha tradicional do que tinha, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, que era a linha natural para financiamento da política de habitação. E quando a gente chegou na Sudene, a turma disse, isso não pode ser financiado porque já tem a linha do Minha Casa Minha Vida. Mas como é que não pode ser financiado? Porque a gente tem o FNE, que são, falamos aqui em 47 bi, dos quais 5 bi são para Pernambuco, né? E esses recursos, eles são, o foco dele é desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Não tem uma área degradada que para você resolver o problema da degradação, você tem que garantir a habitação. Ou seja, nós mudamos as regras do FNE, isso foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Sudene, e a partir dessa decisão que foi tomada em dezembro de 25, a partir de dezembro de 24, a partir de 25, está liberado, e aí dentro dessa conta tem quase 2 bilhões dos 5 que a gente falou aqui para Pernambuco, que são assim elegíveis para isso, que são possíveis financiar projetos de retrofit. E isso está à disposição. A partir disso, a gente já viu que a Prefeitura já realizou, até porque tem projetos sendo conduzidos pela Prefeitura aqui, sobretudo aqui no marco, na Guararapes, né? Aquela grande área ali da Guararapes, né? Aquela outra questão que é clara lá. Tem infraestrutura lá já. Você tem saneamento já tem água lá, o transporte corre ali para o centro, ou seja, o problema não é a infraestrutura, o problema é a moradia. Então a Prefeitura já está fazendo um master plan para revitalizar tudo aquilo ali, e a Sudene deu a solução que foi garantir financiamento para isso. Então já tiveram aí 2 ou 3 rodadas aí de roadshow realizado pela Sudene com empreendedores locais. Eu já recebi gente de fora, empreendedor de Portugal querendo investir aqui dentro de Recife, no Marco Zero ali no Recife Antigo, quando descobriu que tinha esse dinheiro da Sudene, né? E a Sudene, aí já aproveitando essa informação, já como desdobramento disso aí também, quando a gente fez essa iniciativa, eu tive aqui na sede do Banco do Nordeste, numa dessas rodadas de roadshow deles. E quem estava lá era o pessoal da Rua da Imperatriz, né? Que é uma área histórica da cidade, né? A Rua da Imperatriz, você tem ali, no fundo da Praça Maciel Pinheiro, você tem ali a casa de Clarice Lispector, que é ali perto, né? Você tem um teatro ali do lado, ou seja, aquilo já foi o grande centro comercial do Recife, ali no final, até o meados do século XX, ali era o grande centro comercial. Um processo de esvaziamento que, enfim, não cabe aqui a gente esticar ele, foi se perdendo. Tem uma padaria lá, que é a Padaria Imperatriz, que é de 1800, final de 1890, por ali que ela foi criada, mais de 100 anos. E 40% dos imóveis de lá estão fechados. E aí a gente recebeu uma comissão da Rua da Imperatriz, né, com todas as angústias legítimas das pessoas que têm uma história de vida que estão ali dedicadas àquilo ali, vendo aquilo de alguma forma não, enfim, se perder. A Prefeitura fez esforços, revitalizou a Praça Marcel Pinheiro, tem feito algumas iniciativas de cultura lá, dia de sábado, tem feito atividade de lazer, cultura para dar vida ali, mas o que nós nos comprometemos, aqui eu quero dar em primeira mão aqui a vocês, a gente tirou uma comissão, eles tiraram a comissão, nos procuraram, e a primeira iniciativa que a gente fez, a gente vai tentar integrar esse esforço que a Prefeitura está fazendo na Guararapes, também chegando até a Rua da Imperatriz. A Prefeitura está focada na Guararapes, a área da Guararapes. Claro que quando você fizer a mexida na Guararapes, vai transbordar para ali, para o centro. E nós vamos financiar um estudo vocacional da Rua da Imperatriz. Então, nós vamos fazer parceria aí com a universidade para que a gente possa botar quem conhece de urbanismo, né? Claro, com diálogo, conversando com quem está lá, porque a forma tem que ser feita com você ouvindo quem está lá, os saberes de quem vivenciou aquilo ali, né? Que não são saberes científicos, mas são saberes do dia a dia, que precisam ser incorporados num projeto de reformulação daquilo ali. Essa decisão foi tomada e a Sudene, fazendo uso desse recurso que a gente acabou de falar aqui de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem uma parte dos recursos que nós gerenciamos do FDNE, volta para a Sudene para investir em planejamento, em pesquisa e desenvolvimento. Nós vamos separar uma parte desse recurso exclusivamente para financiar um estudo vocacional da Rua da Imperatriz, com suporte técnico da universidade e com a participação, ouvindo aqueles que estão lá na Rua da Imperatriz. A previsão? Não, isso vai ser agora a partir do segundo semestre, tá? Qual é a ideia disso? É para que a gente possa... Isso tem que ter tempo. Não vamos fazer um negócio que está aí já... Você tem que sentar, tecnicamente, né, estudar o assunto para que você encaixe isso de forma a se integrar com um projeto que a Prefeitura tem. A gente tem uma informação que a Prefeitura, enfim, nós estamos dialogando também com o BNDES, que o BNDES é quem está financiando todo o processo do Master Plan ali da Guararapes, deve estar anunciando agora, no começo de julho, um resultado final do estudo da Guararapes. E a partir desse resultado, a gente quer também integrar o que vai ser feito ao que é o pensamento também da Guararapes. Da Imperatriz.
Imperatriz integrada a Pará, Qual é? desculpe. Não, perfeito, É muito isso. bem. Giro Metropolitano aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Danilo Cabral, superintendente da Sudene. A gente falou aqui de recurso, financiamento, projeto, dinheiro, o que é muito importante para fazer acontecer. Mas eu vou voltar lá naquela palavra do diálogo, da política, dos relacionamentos, porque alguns temas foram colocados aqui à mesa, como por exemplo a transnordestina. E são temas que precisam de outra palavra que foi colocada aqui, articulação. Por isso eu pergunto, como está esse relacionamento com o governo do Estado? O senhor falou há pouco para a gente sobre projetos com a Prefeitura do Recife e com o governo do Estado. O governo está sentando junto com a Sudene, está discutindo projetos, está falando o que precisa, está dizendo, eu preciso de dinheiro, eu preciso que a Sudene me ajude também. Como está esse relacionamento com o governo Raquel Lira? Natália, essa tua pergunta é importante, até porque às vezes as pessoas têm duas situações. Primeiro, pode achar que pelo fato de eu ter disputado a eleição, né, para governador também, né, enfim, na mesma disputa que Raquel ganhou a eleição, que por perder a eleição, ter disputado com ela, a gente não ia estabelecer nenhum tipo de diálogo. Absolutamente. Né? Até porque essa é a direta. Primeiro, do ponto de vista pessoal, enfim, minha formação não me permite fazer esse tipo de movimento. E a mesma formação e orientação política que o governo do presidente Lula estabelece com o conjunto dos estados. Raquel também não apoiou o presidente Lula. Então, alguém podia imaginar, não, mas Lula não vai ajudar a Raquel por conta disso. Mas o estado de Pernambuco tem sido, enfim, bastante atendido no diálogo também com o governo federal. E a Sudene também tem praticado isso com o governo do estado. Quando eu assumi a Sudene, eu fiz 2 visitas a governadores. Na verdade, uma visita e um diálogo. A primeira que eu fui foi ao governador na época, João Azevedo, que era aqui da Paraíba, mas é quem coordenava o consórcio Nordeste. Foi a primeira pessoa que eu fui convidar para a minha posse. Pessoalmente, eu fui a João Pessoa, falei com ele. A Sudene nasceu sob a inspiração do paraibano Celso Furtado, então tem um simbolismo que nós fomos lá também. E depois disso, eu liguei para a governadora, convidando ela também para a nossa posse, né? E nos colocando totalmente à disposição para que a partir dali a gente pudesse estabelecer todas as parcerias necessárias para que o que tivesse de relevante do interesse de Pernambuco que a gente pudesse ajudar, a gente ajudasse. E é isso que nós temos praticado, ou seja, na medida do possível, daquilo que tem de demanda do governo do Estado, a gente recebe tanto diretamente, como também, às vezes, pelo próprio Consórcio Nordeste, porque o governador também é parte do Consórcio Nordeste, também tem assento, claro, na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene. Então, esse tipo de diálogo a gente tem praticado sempre que é necessário. Agora mesmo, essa semana, nós temos uma reunião do Pré-Condel, que organiza a pauta, né, para o Condel desse mês de junho. Enfim, não temos tido dificuldade alguma com o governo do Estado. Muito bem, deixa eu aproveitar rapidamente aqui e pedir licença aos colegas para falar de arco metropolitano, muito pontual. Por quê? A gente tem escutado pessoas do governo do estado falarem o seguinte, gente, a licitação são 2 licitações, um eixo que compete ao governo do estado e um eixo que compete ao governo federal. O governo do estado fez a sua licitação, atrasou um pouco, mas está com seu processo em andamento. Essa questão estadual do arco metropolitano para o governo do estado está resolvida. Muitas pessoas questionam quando essa licitação do governo federal poderá ser lançada e poderá se avançar com relação a esse trecho do arco metropolitano de competência federal. É um momento para a gente ouvir, inclusive, a Sudene nesse projeto que é tão importante para várias cidades, não é? Fazer com que o arco metropolitano aconteça. O que tem se falado na Sudene sobre isso? Olha, essa é uma obra, enfim, estratégica. Eu, às vezes falo que a gente precisa superar a pauta de Pernambuco para ter um olhar para o futuro de Pernambuco. Quando eu digo olhar a pauta de Pernambuco, infelizmente, e aí não vamos analisar o processo histórico disso aqui, a Transnordestina é outro exemplo disso também, pelas dificuldades que vivenciou agora também, mas são pautas que foram pensadas, eu me lembro que Eduardo era governador, eu fui secretário de Eduardo, são pautas que foram construídas ali naquele momento ali, até com Lula presidente lá atrás, né, de Pernambuco, enfim, teve uma dinâmica, né, que a gente viu muita coisa acontecer aqui no nosso estado, fruto dessa integração que a gente tinha bem sólida de Pernambuco com o governo federal. E essas são pautas que vão remanescentes ainda, né, que estão começando a serem, de fato, agora destravadas. Essa do arco, ela tem algumas complexidades, digamos assim, não era o trecho sul, era o trecho que não tinha o maior nível de complexidade, porque não tinha nenhum problema de natureza ambiental, né, o trecho norte é que ainda tem uma discussão, porque ela atravessa uma APA, uma área de proteção ambiental, então existe ali uma discussão ainda sobre traçado, projeto, gente que defende passar por um canto, até um túnel sobre a mata, tem um projeto que falava lá também. Então tem esse nível de debate ainda que ainda precisa ser superado, que precisa ser feito também com diálogo. Agora nós precisamos fechar esse cerco, porque também não passar a vida toda discutindo esse assunto.
O fato é que da parte do governo federal, pode estar, enfim, eu não sei exatamente agora onde está o ponto que pode estar tendo algum tipo de entrave, se é que existe, da parte do governo, o que tem é vontade de resolver, tá? Isso está manifestado em todas as parcerias que o governo tem nessa área de mobilidade, por exemplo. O governo é parceiro na BR-232, a duplicação da 232, que é outra obra fundamental para Pernambuco, que, enfim, a gente precisa levar até ali Serra Talhada, chegar até Salgueiro para poder fazer isso. O governo federal está lá financiando também essa obra. O governo federal está fazendo nesse exato momento a BR-423, que liga São Caetano até Garanhuns, que é outra obra fundamental necessária também. Ou seja, a vontade política está posta, inclusive com ações que já estão sendo colocadas aqui, e eu faço, enfim, votos de que a gente consiga avançar o quanto antes nessa do arco metropolitano. A gente tem andado por aí, em outros estados, inclusive, eu passei aqui agora, semana passada fui em Natal, estive em Campina Grande também, e a gente vê ali que João Pessoa já concluiu o arco dele, você tem toda uma mobilidade que é feita passando por fora da cidade, e a gente está com isso aqui estrangulado. Quem atravessa essa 232, essa 101 por dentro do Recife, é um caos. É um negócio completamente. Você perde horas para poder fazer essa migração ali. Você tem a fábrica da Stellantis, que está lá do outro lado, que tem Sudene ali também, tá? Ali tem recurso da Sudene, tem 2 bilhões da Sudene do FDNE ali, e pela primeira vez, agora sob a nossa gestão, a gente também deu incentivo fiscal para ela também. Completou 10 anos agora a Stellantis, teve um ato, inclusive, para celebração desses 10 anos, mas está lá aguardando ainda também a obra do arco para poder fazer a mobilidade da produção, que sai de lá também. Ou seja, é uma obra que ela, igual à Transnordestina, ela é fundamental. A diferença é que a Transnordestina é uma obra de integração regional e essa obra do arco é uma obra de integração estadual, mas que faz toda uma travessia de quem percorre a BR-101. E a gente aproveita a sua presença, claro, para perguntar, né? E falando em perguntar, para a gente fechar, Adriana Guarda. Eu quero fazer uma pergunta sobre o Nordeste, viu, Danilo? Você falou aí no Plano Regional de Desenvolvimento, e a professora Tânia tem defendido muito que a gente tem que pensar num Nordeste revisitado. Parar com esse negócio de olhar para o Nordeste como um lugar que só tem seca, que não avançou, que não inova. E a gente sabe que mudou muita coisa nessa região, né? Muita coisa mesmo. Sim. Aqui a gente tem provas. Você acabou de falar da Stellantis, né? Tecnologia de ponta, numa cidade como Goiânia, né? A gente tem energias renováveis, tem uma série de questões. Como é que a Sudene está vendo esse Nordeste do futuro? O que é que esse plano vislumbra para essa nossa região? Que está crescendo economicamente, mas que as desigualdades sociais também persistem de uma maneira bem forte, né? É isso. Primeiro, assim, eu compartilho da leitura de Tânia, tenho dialogado muito com Tânia, na verdade, até confidenciando, quando eu fui chamado para a Sudene, a primeira pessoa que eu fui escutar, porque Tânia é uma referência, enfim, nessa política de desenvolvimento regional, foi servidora da Sudene, foi diretora da Sudene, além de todo o conhecimento dela e tem sido parceira nossa, tá? É uma pessoa que eu escuto muito também. E aí eu compartilho com a leitura dela, primeiro, desse Nordeste que é parte da solução do Brasil. Essa é a primeira afirmação que nós temos que colocar e reafirmar sempre, para que a gente não fique sempre preso a um passado que não nos pertence mais, naquele Nordeste de quando a Sudene foi fundada há 65 anos, da fome, da miséria, do êxodo rural, da monocultura da cana, de uma estrutura de patrimonialismo do Estado no Nordeste, que não permitia que a gente pudesse avançar na gestão. Essa não é mais o nosso Nordeste. O Nordeste hoje é um Nordeste que tem indicadores, e quando a gente fala disso não é na paixão de nordestino, que eu alimento e tenho um orgulho grande demais disso, mas os dados que você aqui falou de alguns. Então, falando de economia, o Nordeste está crescendo mais do que o Brasil. Nós crescemos, a economia do Brasil, o PIB do Nordeste cresceu mais do que o Brasil. 3,5%, o Nordeste foi para 3,8%. Teve estado que cresceu 6%, Paraíba cresceu 6%, ou seja, a gente está crescendo economicamente. Os dados de massa salarial, em que pese ainda serem desafiadores, eu concordo com você que o desafio da gente é incorporar a inclusão social nesse processo de desenvolvimento econômico, mas a gente cresceu a massa salarial, a renda per capita média domiciliar do Nordeste, cresceu 6,1% contra 4,7% da média do Brasil. Ou seja, nós temos dado que tem um processo que está aí do ponto de vista econômico e social de crescimento e muitas oportunidades por essa nova matriz de sustentabilidade e o olhar do desenvolvimento que está aí colocado a partir do desafio da transformação digital, de tudo isso aí. Poxa, mãe, energia, vamos falar dessa pauta que hoje é a pauta que é a marca hoje do Nordeste. Nós estamos 83% da energia limpa do Brasil está aqui.
Sol, que era um problema, é uma solução para a gente. Vento é uma solução para a gente hoje. Qual é o desafio da gente agora? E eu tenho feito muito essa discussão, né? Nós não podemos transformar essa oportunidade só para uns poucos que vão instalar a usina solar aqui, que quando termina a construção não fica... Eu digo até brincando, Adriana, que quando o cara investe lá, que termina, está o cachorro e o vigia tomando conta daquela usina solar e não fica nada, não pode ser isso. Nós temos que transformar e aproveitar para que isso seja incorporado a uma cadeia produtiva de indústria verde. E esse processo está presente na nova política industrial que a Sudene está coordenando aqui na região. Tá? Essa semana, para falar desse assunto que é muito importante, porque dialoga com a região metropolitana também isso. A gente teve em Salgueiro com o presidente Lula e a Sudene reativou uma instância de integração que estava desde 2014 também parada, que era o CORIF. O CORIF é o Comitê Regional de Instituições de Financiamento Federais aqui na região. Ele estava na normativa da Sudene, que juntava Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Nós reativamos esse comitê, incorporamos a FINEP, que tem dinheiro de investimento, incorporamos o Consórcio Nordeste, porque tem agência de fomento nos estados, e o que é que a gente fez? A gente tem um plano, a gente tem políticas que estão sendo pensadas, uma delas é a Nova Indústria Brasil. A Nova Indústria Brasil tem eixos que diz quais são as prioridades. Então, a gente quer investir no agro. Quando fala no agro, é no agro que está lá no sertão do São Francisco, mas é a agricultura familiar com a mecanização. A gente quer falar no farmaco, vamos falar de farmaco aqui na metropolitana. A gente tem Sudene na Blau, a gente tem Sudene na Axé, a gente tem a Sudene no LAFEP, governo do estado, tem Sudene lá no LAFEP, tá? Tem Sudene na Hemobras, e um dos eixos da NIB é a nova Indústria Brasil, é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é você aproveitar todo o poder de compra que tem o SUS e dar estabilidade e soberania ao SUS, e ao invés de estar comprando 90% do medicamento fora do Brasil, produzir aqui. Recife, Pernambuco, tem uma vocação natural para o polo farmáco. A gente tem uma biodiversidade na Caatinga, falando em meio ambiente, que essa semana do meio ambiente, que tem lá uma grande riqueza natural, né, que a indústria farmacêutica olha para aquilo ali, porque só tem ali, não tem outro canto não. Então, são potencialidades que estão presentes hoje dentro da realidade do Nordeste, que se encaixa nessa nova agenda do mundo, que nós precisamos aproveitar. Nós não podemos perder uma nova oportunidade de industrialização. Lá atrás a gente perdeu quando a Sudene foi criada, o Brasil se desenvolveu, o Nordeste, o Brasil virou a guinada do polo automotivo, todo aquele processo de industrialização do Sul que veio, a gente ficou preso à monocultura e perdemos o bonde da história. A gente vivenciou uma mudança dessa matriz na virada desse milênio, né? Com o próprio Lula e com o Eduardo aqui, quando a gente viu chegar a Fiat, como o polo de swap se consolidou, né, o polo de alimentos, de bebidas que chegou aqui de forma mais consolidada. Hoje a pauta de exportação de Pernambuco hoje é maior, é o polo automotivo. Ou seja, a gente tem uma nova oportunidade de estar colocada agora nessa agenda que está aí. E a gente precisa aproveitar ela, né, para que a gente cresça, mas que também inclua as pessoas. Esse é o desafio que a gente tem. Né? Nós não podemos garantir que os mesmos sempre ganhem e o povo fique fora disso. Então, esse é o desafio, a obsessão que nós temos à frente da Sudene. Muito bom ouvi-lo, muito bom recebê-lo aqui no nosso Giro Metropolitano. Danilo Cabral, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Natália, Adriana, Tony, essa oportunidade. A gente precisa voltar a conversar mais. Tem muito assunto para a gente falar. Tony Araújo, obrigado e até mais. Bom, eu é que agradeço e a oportunidade sempre boa de falar no Giro Metropolitano e ouvir os convidados que vêm para cá. Adriana, Guarda, muito obrigada e até mais. Eu agradeço mais uma vez o convite, Natália, e até a próxima. Até. E para você que nos acompanhou aqui no Giro, até o próximo sábado.